Peraí, vai começar ali. Então, pessoal, boa noite aí, né? A gente já vem aí esses dias aí nessas discussões dessa situação bem difícil, né? Para todo mundo, né? E nós tivemos hoje uma reunião e a professora Marília sugeriu que a gente não adiantasse o conteúdo novo, né? E a gente fez um conteúdo bem bacana que a gente iria estudar hoje, claro. Seja bem-vindo, Ramon. A gente ia estudar hoje o crédito tributário, né? Claro, né? Os desdobramentos do crédito tributário, até seguindo a linha do tempo do professor Sabá, né? Que eu tinha passado para vocês em sala, né? Desde a incidência, o fato gerador, aí a obrigação do crédito tributário, o lançamento, né? Do crédito tributário. E aí a gente iria analisar, claro, né, ver o conceito, lógico, do crédito tributário, que a gente já viu, e nós íamos ver também o conceito do lançamento e também as causas que suspendem o crédito tributário, que exclui o crédito tributário e também, claro, extingue o crédito tributário, né? Mas aí a professora Maria pediu que a gente fizesse um retrospecto, né, de todas as nossas aulas, né, até para a gente dar uma respirada, né, todos, né, e então a gente partir para essas outras etapas, né, e o que é que adiantaria a gente ficar só adiantando conteúdo, né, só adiantando conteúdo. Então é mais nesse sentido, né, a gente discutiu, pessoal, desde no primeiro dia de aula, e a gente discutiu a importância que é o direito tributário. Né? A gente discutiu bastante isso, né, que o direito tributário para o gestor contábil como se fosse um alicerce de uma casa, porque ele vai nortear muitas das ações, né, executadas pelo gestor contábil, decorre da legislação, logicamente, né, decorre da legislação, nós sabemos disso, né, e é importante, né, isso é indiscutível, né, importante. Agora, o direito tributário, como vocês sabem, é um mundo, né, é uma infinidade de particularidades. A questão é essa, né? O direito tributário é uma infinidade de situações pequenas que têm uma repercussão enorme, né? Que tem uma repercussão enorme. Isso nós sabemos de forma inconteste. Aí vem o grande detalhe, né? Como gostar do direito, né? Ou ainda mais ainda do direito tributário, né? Como gostar do direito. E eu já dei tanta aula assim, a curso de ciências contábeis há muito tempo, né, em outras instituições, e o que eu vejo é que o direito tributário, pessoal, eu não digo direito tributário, mas a legislação, o direito, ele é aí uns 40% do custo de vocês, e olha lá, tá me entendendo? Então é muito importante, né? Eu sei, logicamente, que quando você distribui essas disciplinas nos cursos de ciências contábeis, os alunos não sentem. Eu acho que vocês estão sentindo porque é um eixo de legislação. É um eixo só de legislação, né? Que trata de legislação, acho que com exceção de ética, né? Com exceção de ética, né? Que, claro, tem o ponto, claro, no direito tributário, com toda certeza. Nós sabemos no direito como um todo, não tenhamos dúvida disso, né? Então, pessoal, a importância, né, de se estudar é de fundamental necessidade, né, claro, né? E vinculada a isso vem a questão do tributo, né, do tributo, e por que a gente tem que ter o tributo, por que nós temos que pagar o tributo, né? Então, numa análise bem doutrinária e das bases da própria Constituição do Estado, pessoal, isso vem de teoria geral do Estado, a população deveria ter prazer em pagar o tributo, que é exatamente você paga o tributo a alguém para te proteger, para te proporcionar uma harmonia e também, claro,
a segurança e os meios necessários para que esta população possa viver em harmonia, né, viver em um bem-estar social propriamente dito. Então, o tributo, ele tem essa origem. Logicamente que é muito distorcido, né, durante os tempos, historicamente, né, como algo que vem retirar dos mais pobres para os mais ricos, né, e aí a gente sabe historicamente que isso ocorre, né, mas na sua origem ele tem um ponto positivo, né? Eu tenho quase certeza que devem ter visto isto em ética. É ético pagar o tributo, logicamente, né? Então, o tributo decorre dessa particularidade, né, desta situação, e deveria ser, e deveríamos pagar, seja bem-vindo, Davi, e deveríamos pagar com satisfação. Então, pessoal, nos nossos primeiros encontros, nós abordamos exatamente isso, né? Essa importância do tributo, né, de pagar esse tributum do latim, né? Do tributum do latim, né? Exato, Geraldo. É bem distorcido mesmo, né? Porque nesse momento de calamidade, os nossos tributos seriam o que poderia salvar muita gente na crise. Com certeza, Geraldo, com certeza, né? E é interessante, né? Por exemplo, o Geraldo falou muito bem, né? Que de repente, né? Os nossos representantes estão se movimentando e está aparecendo destinações de recursos para a população, né? Interessante que isso, né? E eu até postei uma rede social, uma crítica, no sentido de que, aí quer dizer que só nós que vamos ceder esses nossos tributos, né? Só nós que vamos ceder e os altos salários dos deputados, né? Do judiciário, né? Do executivo, nada. Só de um lado, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, por aí, acaba levando a um desestímulo do próprio pagamento do tributo, né? Quem já atua no âmbito contábil, né, sabe disso, né? É quase que, infelizmente, quem trabalha no âmbito contábil já sabe disso, é quase que quando uma pessoa quer te contratar, ele vai te contratar para que você faça de tudo para ele não pagar quase nada de tributo ou nada, ou zero. Não é assim que funciona praticamente, né? Então, é complicado, pessoal, é complicado mesmo, né? Mas tem que ceder lá de cima também, né? Eu concordo plenamente, né? E vem o direito tributário, pessoal, né? O direito tributário, que, claro, é um ramo, ele é autônomo do direito, ele tem a sua autonomia, porque tem suas regras próprias, tem a sua criação pela Constituição Federal de 88, né? Ele vem de forma integrada, de forma interrelacionada, com um conjunto normativo, um conjunto de normas, né? A gente vem observando isso no decorrer de nossas aulas. Pessoal, repito, estou fazendo uma revisão, certo? Conforme a orientação da professora, eu achei muito procedente e acertada a orientação dela, certo? Que não haverá prejuízo nenhum. Então, o direito tributário, ele é autônomo, né? Porque tem essa sua formação, na Constituição, sua criação na Constituição, no ordenamento jurídico, né? E ele é integrado, pessoal, por um conjunto de normas, né, jurídicas, de situações jurídicas, logicamente, né, que vem de forma direta ou indireta, né, que corresponde de forma direta ou indireta, né, para quê? Olha só, e quais são os objetivos dessa ação coordenada, conjunta, desse conjunto normativo de direito tributário? Ele vem exatamente de forma direta ou indireta, salvaguardar, proporcionar, criar, ou seja, instituir o tributo, né,
esse conjunto normativo também, ele disciplina o processo de arrecadação do tributo, né? Então, ele cria, ele disciplina a arrecadação e, claro, a fiscalização do tributo. Então, o fim dele, logicamente, é o tributo. Então, não tem como nós deixarmos ou prescindir, quando eu digo assim, nós não devemos, não temos como prescindir do direito, do tributo, nós não temos como abdicá-lo, nós não temos como deixar em segundo plano. Este é o fim do tributo, certo? Este é o fim do tributo. Eu estou olhando aqui também as perguntas, tá, pessoal? Estou ligado aqui. Então, este é o fim do tributo, pessoal, certo? Então, eu acho que eu já tinha preparado uma prévia da avaliação de vocês, da AV1, e eu tinha abordado dentro desse contexto, né? Já é uma revisão interessante que já parte até para as nossas avaliações, porque eu lembro de cada ponto que eu tirei, as nossas discussões, né? Então, é isso, pessoal, né? O direito tributário, ele tem essas características muito importantes, né? Desse objetivo direto que é a tributação. A tributação. E, meus caros amigos e amigas, é difícil, tipo assim, não tem como vocês, gestoras e gestores contábeis, né, logicamente, dizer, não vou trabalhar com tributação. É bem complicado, né? Porque a tributação ela vai estar em qualquer organização, em qualquer empresa, né? E não tem como nós deixarmos para lá. Né? Então, o conceito de tributo é dentro dessa análise, dentro dessa perspectiva, né? Como esse ramo, esse conjunto autônomo do direito, né? Que está integrado, interrelacionado por essa quantidade de normas que vai, direto ou indiretamente, instituir, ou seja, criar, trabalhar e providenciar a arrecadação e, evidentemente, a fiscalização do tributo, né? Tributo. Oi, tá me ouvindo agora? Voltou aí? Está me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Agora estão me ouvindo? É todo mundo que não está me ouvindo ou tem alguém? Ah, então pode ser, às vezes, pessoal, é uma conexão de alguém, viu? Aí é importante que quando eu perguntar se estão me ouvindo, tá? Porque às vezes é a conexão de alguém, aí eu fico achando que é todo mundo. Beleza, beleza, beleza. Então, pessoal, o tributo ela tem são essas as características do tributo de forma bastante própria, de forma bastante procedente, né? De forma bastante procedente, né? E quando a gente fala, pessoal, que o tributo ele é esse conjunto normativo autônomo, né? Ou seja, ele tem uma autonomia, um disciplinamento, né? Uma rigidez, certo? Quando a gente fala isso, nós partimos suposto, melhor, do posicionamento nacional que está previsto na Constituição de 88, na Constituição de 88, que diz que pessoal, eu acho que está travando só. Todo mundo está ouvindo, pessoal? Ou é só ali na Miriam e na Kátia? Estão me ouvindo, pessoal? Pessoal, quem está me ouvindo bem, por favor, fala aí, escreva aí, por gentileza. Não completa a fase. Está normal aqui para o Geraldo. Está cortando um pouco para a Kátia. Mas, de qualquer forma, a gente está gravando, pessoal, e aí vai ser bem tranquilo.
O Ramon saiu. Então, pessoal, quando a gente fala que ele é um ramo autônomo, é porque tem a previsão constitucional. O Ramon está dizendo que está normal. Tem uma previsão constitucional. E está lá, pessoal, no artigo 24 da Constituição, que é de competência da União de forma concorrente, e ele diz lá sobre o direito tributário. Então, nós temos aí essa competência concorrente desses entes da federação para legislar, ou seja, criar normas no âmbito do direito tributário, Por isso que ele é este ramo autônomo. Por isso que ele é importante. Agora, a grande dificuldade, caríssimas e caríssimos, que eu entendo, logicamente, é porque é como as próprias características falam, né? O conceito diz, né? É um conjunto normativo, quase que uma infinidade de normas. E quando nós não temos somente normas, caríssimos e caríssimos, nós temos o quê? Nós temos entendimento dos tribunais que analisam de uma forma diferente alguma situação no âmbito tributário. Então, aí é que vem aí as dificuldades que vocês sabem, né, pessoal? E aí a gente sabe, e quando a gente ia discorrendo, trabalhando e discutindo, eu ia sempre pontuando, olha, o STJ decidiu isso, o Supremo Tribunal Federal decidiu isso, mais algo para nós ficarmos atentos, né? Então, pessoal, o tributo, né, ele é uma obrigação de pagar, né? Ele é criada pela legislação, ele impõe ao indivíduo, né, para manutenção. Tributo, claro, deve ser pago em dinheiro, né? Isso é óbvio, está lá na legislação, né? E o conceito de tributo, olha só que coisa interessante, pessoal, é toda prestação pecuniária obrigatória, né? Obrigatória, ela é compulsória, certo? Ela é compulsória, né, em moeda, né, cujo valor, claro, tem que ser expresso efetivamente, que não constitua sanção de ato ilícito. Nós discutimos muito essa questão da não constituição de sanção de ato ilícito. Tem que ser instituída por lei. Está travando agora, Geraldo? Tá? Alguém mais está travando, pessoal? É todo mundo. Aí eu não sei se é aí ou se é aqui. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Aqui a imagem está parada. Mas estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Ok, pessoal? Então, pessoal, o tributo, só estou ouvindo, fica travando, aí é que tá, né? Não sei se é aqui ou aí, não sei, né? Então, pessoal, o tributo, ele é toda essa prestação pecuniária obrigatória, né? Em moeda, claro, né? Cujo valor tem que ser expresso em moeda, que não vai constituir, pessoal, uma sanção de ato ilícito, né? Deve ser instituída por lei e cobrada mediante atividade fisco administrativa de forma vinculada, pessoal. Isso é muito importante. Então, a gente tem que ter atenção, pessoal. Por exemplo, vocês vão fazer algum exame de suficiência e diz que o tributo ele é instituído por decreto, isso não é verdadeiro. O tributo é instituído por lei, né? Temos que ter cuidado também quando vem uma questão e diz o tributo ele é instituído através da legislação tributária.
Opa, cuidado aí, doutor. Nós já vimos que juridicamente legislação tributária é uma coisa e lei é outra. Nós vimos isso quando a gente analisou a questão das obrigações acessórias. Lembram, né? A obrigação principal e a obrigação acessória. Então, tem que ter muito cuidado com isso também, né, pessoal? São pequenos... Agora, vejamos, pessoal, são situações que a gente não precisa decorar. Nós já sabemos que constitui, ela é obrigatório, logicamente, tem que ser em dinheiro, né? Tem que ser instituída por lei, e outra deve ser cobrado mediante uma ação administrativa plenamente vinculada, uma atividade do fisco vinculada à sua atividade fim de fiscalizar e cobrar o tributo, né? de fiscalizar e cobrar o tributo. Então, são detalhes que não precisamos, evidentemente, né? Evidentemente, decorar propriamente dito, né? Propriamente dito, né? Alguém escrevendo alguma coisa? Não. Então, pessoal, são detalhes extremamente importantes, né? Extremamente importantes. Então, a gente fez esse pequeno introdutório, pessoal, que foi lá no início, claro que a gente contextualizou mais ainda, mas a gente abordou 2 pontos extremamente importantes, né? Três, o porquê do tributo, propriamente dito, as características e conceitos do direito tributário, e essa sua importância para as ciências contábeis, claro, né? E o tributo, o seu conceito propriamente dito, né? Que não constitui sanção de ato ilícito, logicamente, que a gente viu isso também, né? E numa das nossas primeiras atividades, né, a gente discutiu exatamente isso também, né? Quando a gente aborda o tributo, né, quando a gente aborda a legislação, a lei propriamente dita, a gente tem que entender, pessoal, que numa análise positivista, certo? A lei, ela decorre de... Por que vem uma lei? A lei vem para regular alguma situação ou algum contexto em sociedade. Então, o legislador ele não vai adivinhar uma situação de cima para baixo, claro que não vai. Então, ele observa o meio social, a sociedade, e aí, então, ele vai instituir uma norma, né? E um dos nossos primeiros, a nossa primeira atividade foi nesse sentido, né? Se o tributo decorre da norma, então a lei decorre dos desejos da sociedade, né? Então a sociedade quer que ocorra essa arrecadação, essa fiscalização, né? E outra questão foi no sentido de que, não é a sociedade, é o Estado que quer esta arrecadação, né? Esta arrecadação. Aí você tem um embate de 2 proposições que nos levam a pensar muito, né? Muito, certo? Se fosse somente do Estado, nós teríamos um Estado absolutista, ele dizendo como é que iria ser as normas para regular as situações em sociedade, né? E claro que, dentro de uma teoria geral do Estado, logicamente, por esse pressuposto, certo? E como nós discutimos e fundamentamos de que, na verdade, o tributo ele deve ser pago com satisfação e prazer, dentro de uma análise, evidentemente, doutrinária e dos seus fins, certo? Logicamente, positivos, então essa norma deveria surgir, evidentemente, desses anseios da sociedade. Então, essa foi uma das nossas primeiras discussões, extremamente importante para nós compreendermos o conceito de tributo e esse seu posicionamento, logicamente,
esse seu posicionamento na legislação, né? Alguém quer fazer alguma consideração, pessoal, sobre esse primeiro momento, por gentileza? Né? Alguma colocação sobre isso, né? No que diz respeito a esse contraponto do direito tributário, do tributo propriamente dito? Alguém, por favor? Luciano, Oi, Carlos falando. diga lá, Carlos. Você acredita que esse conceito do tributo se aplicaria hoje, se a gente fosse aplicar esse conceito de tributo hoje? Essa questão do desejo da população de pagar realmente o tributo, será que se aplicaria hoje? Visto que É, visto que a própria sociedade não acredita nessa aplicação direta dos tributos? é. Excelente a pergunta, Carlos, excelente a pergunta, né? O que a gente também tem que, a gente analisa também, pessoal, em direito, né? E a gente analisa também em direito, que o direito, ele é dinâmico, tá? Ele é mutável, mutável, tá? E o direito, mesmo sendo um direito positivo escrito na visão da teoria pura do direito de Hans Kelsen, ele deve se adequar também a essa evolução da sociedade. A grande problema aí, Carlos e demais colegas, é que o que ocorreu durante os tempos foi um descrédito dos fins positivos da arrecadação, da instituição, arrecadação, fiscalização e execução e aplicação do tributo, né? Então, o que acontece é que a sociedade tem um descrédito, ela não acredita nestes fins mais, né? Nestes fins mais. Mas você tocou num ponto extremamente necessário, importante, que nos leva a pensar, né? Por quê? Dentro de uma análise, a gente está fazendo uma análise, pessoal, inclusive no primeiro semestre, sobre as relações de poder como fonte do direito. E dentro desse contexto, dentro dessa análise, a gente observa, e a gente também parte da análise de outros grandes pensadores, né, Carnelucci e outros, que se a norma surge do anseio da sociedade e a sociedade não acredita, ela tem esse poder de modificar o direito. Tá me entendendo? Ela tem o poder de modificar o direito, né? Então, complementando aí o que também o Carlos perguntou, o Geraldo diz, não só hoje, mas será que em algum momento esse conceito realmente foi válido na sociedade? Verdade, verdade, verdade. Mas aí eu estou falando, quando eu falei desse conceito, deste desejo, desta satisfação em pagar o tributo, é bem nos primórdios, né? Bem nos primórdios, efetivamente. Mas o conceito realmente, ele não tem a segurança hoje, não tem a credibilidade da população. Concordo com vocês de forma plena, 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 plena. Mas aí, caríssimos amigos e colegas, vem um pequeno detalhe. O que nós podemos fazer para modificar essa conjuntura, né? Esta situação? O que podemos fazer para modificar essa situação, né? Era isso que eu ia perguntar agora, exatamente. O que nós podemos, foi o Geraldo que perguntou agora, o que nós podemos fazer para modificar essa conjuntura? Aí a gente tem umas duas situações. Irmos para um estado de até, eu não digo anarquia, porque o conceito de anarquia ele foi distorcido durante os tempos. Mas o que eu diria, vamos mais para uma situação constitucional legal. Ou a gente instituiria um novo poder originário para ditar novas normas, e, evidentemente, nós sabemos que em 1988, tudo que a gente estuda hoje, pessoal, tudo
tudo. Todos esses direitos que vocês estão estudando nas disciplinas, eles decorrem de 88, da Constituição de 88. Ah, não, professor, peraí. Mas já tinha o Código Tributário de 64, salve. Calma, doutor. Mas a gente estudou também que as normas anteriores, se o poder originário tem o poder para dar e tirar direitos de todo mundo. Essas normas anteriores, elas foram ou recepcionadas. O que é recepcionada? Foi analisada. Está contrário à norma constitucional do poder originário? Sim, então está fora. Não está? Então vai ser recepcionada. E aí tem os devidos ajustes, certo? Então, ou um poder originário, e como é que nós poderíamos instituir um poder originário? Aí eu vou ser mais um tanto quanto drástico. Possíveis e organizadas, eu não quero usar a palavra rebelião, mas revoltas da população, possíveis revoltas da população, né? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Possíveis revoltas da... porque deu um negócio aqui na minha tela. Possíveis revoltas da população no nosso país, que iria forçar que fosse convocado um novo poder originário. Então, salvo engano, é o presidente da República que convoca e tem todo um processamento, certo? Seria uma possibilidade, e aí a gente, então, instituiria um novo marco normativo, repensando a questão da tributação. Show de bola. Qual seria, então, a segunda possibilidade? A segunda possibilidade seria através dos nossos representantes eleitos, votando em pessoas que realmente têm uma proposta que venha de encontro a essa injustiça no meio contábil, né? No meio contábil. Então, eu vejo duas possibilidades nesse sentido, né? Eu não usei o termo anarquia, porque, na verdade, os anarquistas, eles são... foi distorcido durante os tempos, né? Mas os seus princípios são interessantes, né? De liberdade, de autonomia, certo? Claro, com algumas ajustes, logicamente, né? Mas eu vejo dentro dessa possibilidade, através dos nossos representantes. Ou, claro, através de nossos representantes, e vinculado a isso, eu concordo, Geraldo, é complicado. Vinculado a isso, caríssimo, sabe como também? Vinculado a esse negócio dos nossos representantes, porque eu devo ter falado para vocês, com toda certeza, não recordo, nós podemos, dentro desses nossos representantes, modificar o contrato social que nós firmamos com o Estado. Todos nós aqui, pessoal, firmamos um contrato social com o Estado que ocorre de 4 em 4 anos. E o que é que a gente valida? Um programa de governo. Se um programa de governo vier, evidentemente, voltado para uma revisão dessa tributação propriamente dita, né? Mas lá nas bases, né? Porque essas propostas tributárias que aí tem, elas são meia boca, né? E então, seria de 4 em 4 anos a gente aprovando um novo contrato social, firmando um novo contrato social, né? Então, tem isso, pessoal, tem isso, né? Tem isso, essa é a grande questão, né? A grande questão, né? Como fazer e como resolver essas questões voltadas para a tributação, né? Então, pessoal, o tributo, ele é necessário, né? Necessário, logicamente, mas desde que tenha realmente um fim justo, né? Um fim justo propriamente dito. Né? Mais alguma colocação, pessoal?
Então, vamos só continuar aqui para nossas discussões. E aí a gente discutiu, pessoal, de forma bem detalhada, agora também, essas características dos tributos, né? Oi? Alguém? Ok. Então, pessoal, a gente viu de forma detalhada, né? De forma detalhada essa questão dos tributos, né? Nós sabemos que os tributos, eles são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, logicamente, né? Isso está disciplinado pela Constituição Federal. Nós sabemos que vinculado a ela tem também as contribuições sociais, como INSS, etc. e tal, certo? Temos aqueles tributos extraordinários, que vêm da exceção, certo? Para casos excepcionais. Pronto, pessoal, olha só que coisa interessante. Nós estamos numa pandemia. Imagine o que é que poderia acontecer. Agora vem exatamente aqui de encontro aqui com a nossa contestação aqui sobre essa questão do conceito que não se aplica mais na atualidade, né? Vocês recordam que nós vimos isso. É um caso de calamidade e o que é que poderia o governo fazer? Instituir um tributo extraordinário, um imposto extraordinário. Olha só que coisa absurda, né? E isso está previsto na Constituição. E olha só, meus amigos, nós sabemos que essa Constituição de 88, né? Ela é de 88, claro, né? Nós sabemos que muitas das coisas estão um pouco fora do nexo também, né? Ela é uma Constituição bem abrangente, bem social demais também, né? A ponto de nós termos essas incongruências aí, né? Essas incoerências aí, né? Quanto à tributação e claro, quanto à possibilidade de instituir um novo tributo, né? No caso de calamidade pública. Vocês já pensaram que coisa mais absurda seria? Nós vimos, pessoal, logo também em seguida, no nosso terceiro momento, nosso terceiro encontro, né, as possibilidades que limitam o Estado a tributação do Estado, né? A tributação do Estado. Nós vimos isso de forma bastante procedente, né? Nós vimos, claro, que só fechando aqui, que o Estado, e nós temos, claro, a competência para a criação dos tributos, né? Essa competência, ela é uma competência constitucional, né? Então, nós temos, dentro da competência da União, seus tributos que a ele pertencem. Nós temos, dentro da competência do Estado e do município, também os tributos que a ele pertencem. Como a gente pode ver aqui, ó, nessa distribuição aqui, pessoal, nessa distribuição aqui, nós podemos ver, vocês estão vendo aí, pessoal? Creio que sim, né? Nós podemos ver vocês estão... Deixa eu só ver aqui, vocês... Ok, beleza. Vocês estão vendo isso aí, pessoal? Pronto, beleza, acho que sim, né? Então, nós temos aí esse quadro de distribuição das competências quanto aos impostos, né? Os impostos federal, estadual e municipal. Nós temos aí, da competência federal, o imposto de importação. Tem alguém aí com o ventilador ligado. O imposto de importação, o imposto de exportação,
o imposto de importação, o imposto... Vocês estão vendo aí a tabela? Estão vendo a tabela de impostos? Show. Então, nós temos aí, pessoal, o imposto de importação, imposto de exportação, o IPI, o IOF e o ITR, né, como sendo os impostos de competência federal. Nós vimos isso e vamos dar um tocar nas limitações ao poder tributar ou na discussão voltada para os princípios, que as limitações estão vinculadas aos princípios, que o imposto de importação, exportação, IPI, IOF, são impostos voltados para regular a balança comercial. Olha só, pessoal, vocês têm noção que, por exemplo, o governo federal agora isentou aí o imposto de importação de produto, de equipamentos médicos, não é isso? Salvo engano. De equipamentos médicos para essa pandemia. Vocês têm noção que se fosse aplicado o princípio da anterioridade tributária, qual é o princípio da anterioridade tributária? É que instituído ou majorado um tributo, né, no caso aí foi uma redução da alíquota, ele só iria valer no exercício seguinte, 2021. Olha só que absurdo. Por isso que são exceções ao princípio da anterioridade, como é o caso desses tributos federais que nós vimos aí, que evidentemente, da competência federal. Então, é um detalhe extremamente importante, pessoal. É quase certo uma questão da prova, não é não? Porque é algo extremamente importante, rapaz. Extremamente importante, né? Que saber que, agora, isto ocorre, gente, por quê? Porque somente a Constituição pode fazer isso. Somente a Constituição poderia prever essas possibilidades, né? Então, nós temos aí, por exatamente como a gente falou, né, quanto aos impostos federal, nos estados nós temos aí os impostos do ITCD, transmissão, causa, mortes e doações, o ICMS, o IPVA, certo? O IPVA, que foi exatamente isso, né, que eu falei, eu até escrevi em algum lugar, né, claro, aí eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu fiz uma pergunta ao nosso governador Camilo Santana, se agora a gente iria também, que eu parcelei o meu IPVA, logicamente, né, logicamente sim, logicamente, é muito caro, e aí eu fiz postei lá, eu perguntei se, como ele, em função dessas ações dele, se eu não iria mais pagar, iria suspender o pagamento do IPVA, né, não? Não é justo, não? Suspender o pagamento do IPVA também. Mas aí, claro, foi até falando de forma, até puxando para pensar, né, para que ele pense, evidentemente, em muitas ações também, claro, né? Mas a tributação é importante, claro, também para voltar através da saúde, né? Não é nesse sentido, não é nesse sentido. Não sou contra o isolamento, senão não estou aqui há vários dias sem sair de casa. Não é isso, eu não sou. O que eu falei foi a questão da tributação, né? Porque ele falou umas coisas lá, e aí eu perguntei, sim, então quer dizer que, na verdade, Miriam, é difícil. Nós sabemos, pessoal, é muito difícil. Olha, é exatamente uma discussão que tem sobre a questão dos utilitaristas e acho que é funcionalista, alguma coisa assim, né? A questão da decisão, pessoal. Como eu vou pagar o tributo, o IPVA, se não há renda para isso? E coloque isso em milhares de pessoas, né? Imagine os autônomos também, entendeu? O que eu acho, né? O que eu entendo é que é preciso ter cautela num exacerbado isolamento total. Você está me compreendendo? Vamos devagar. Ora,
Os entregadores estão entregando, pessoal. Eu recebi, e pior que morto que também não paga ninguém. É verdade, Miriam. Morto também não paga ninguém, é verdade, né? Mas é entre a cruz e a espada, não é não? A gente entende a necessidade do isolamento, né? E a gente entende a situação das pessoas autônomas, etc, tal, que precisam trabalhar. Ou não entendemos, né? Nós entendemos isso, né? Então, então esses impostos aqui do Estado, né, que vocês, evidentemente, gestores contábeis, devem sabê-los, claro, aí na ponta da língua, né? ITCD, transmissão causa mortes, é um tributo, assim, que causa uma consequência, ou melhor, uma atividade muito, muito severa de quem, por exemplo, vai fazer um inventário, pessoal. E o ITCD, pessoal, o ITCD, salvo engano, peraí, é isso mesmo, ele o crédito tributário dele, ele é um lançamento por declaração, pessoal. Um lançamento por declaração, tá? Como assim? Quando você faz um inventário, eu vou dar esse exemplo lá, é o mais comum aí. Quando você faz um inventário, que entra com o processo judicial, né, de inventário, você declara o patrimônio. Em cima do que você declarou é que vai ser calculado o valor do tributo ITCD, né? Então, os municipais, nós temos IPTU, ITBI e o ISS, certo? E aí a gente fez esse pequeno ponto aqui embaixo, né? Que o IPI, Imposto de Importação, Exportação e IOF, não se sujeitam ao princípio da anterioridade, pessoal. Não se sujeitam ao princípio da anterioridade, né? Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Acho que voltou aqui para mim, né? Acho que sim, né? Então, que eu interrompi, não se limita ao princípio da anterioridade. Então, Miriam, assim, não é que eu sou contra o isolamento, não é isso, né? Eu acho que a gente tem que ter um meio termo, e tem que procurar um meio termo. Ou as instituições, ou o Estado cumpra com uma das suas obrigações, já que nós discutimos agora a questão do tributo, no sentido de manter a população para ela ficar em casa, tá? Ou ela faz isso, ou ela tem que rever aí como a melhor forma de se produzir no país. Não é verdade? Vocês estão me entendendo? Eu não estou falando nada de política nem de ideologia, pelo amor de Deus, gente. Né? Então, a gente tem que ter. Oi. Era uma pergunta a respeito dessa questão de suspensão de tributos. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Pronto. É porque, assim, Sim, essa mas nós questão estamos falando de... Diga lá. Oi, pode... Não, era porque o senhor tinha comentado a questão de suspender ou não o IPVA e tal, devido à questão do pagamento, mas isso não leva a gente para aquele problema de 2012, não, em que o governo congelou as contas de energia para as pessoas não pagar, e até hoje a gente está pagando, né? A dívida que ficou acumulando de 2012, 2013. Então, postergar um problema acaba 10 vezes pior, que o que já tem 8 anos que isso aconteceu e a gente ainda paga essa questão da bandeira tarifária, né? Quer dizer, tentar facilitar a gente e no final acabou foi complicando mais ainda, que até hoje tem gente que paga conta mais alta. É verdade, é verdade. Não, mas quando eu falei isso, né, que eu tinha feito um comentário, foi no sentido de que de ter mais cautela também nas ações, entendeu? Porque, por exemplo, é o que eu estava discutindo, não sei se você estava desde o início, a questão do governo. Me diga aí, cadê as ações para reduzir os salários dos deputados, que ganham 100 mil reais todos os meses, e o judiciário, o salário da
porque quer dizer que só de nós, da população, é que temos que sofrer o ônus? Você está me entendendo? Então, tem que ser um toma lá da cá. Está me entendendo? Então, é nesse sentido. Foi uma abordagem que eu fiz lá, nesse sentido. Quer dizer que dentro desse posicionamento não se paga mais nenhum tributo? Claro que devemos pagar a tributação, logicamente. Né? Haverá consequências para isso. Né? Então, dentro desse sentido. Você está me entendendo, Davi, né, que falou ali agora, escreveu. Ora, quer dizer que só é nós, gente. Pelo amor de Deus. Não, eu estou dizendo nesse sentido, né? Que pais, aspas, pais representantes que nós colocamos lá, que faz a prejudicar os filhos, o povo que os elegeu. Não, gente. Né? Ah, o Felipe, ok, Felipe. Exato, tá me entendendo? Então é isso que eu estou dizendo, né, pessoal? Então, esses são os tributos, né, do federal, estadual e municipal, e aí a gente discutiu dentro dessa memória exatamente as limitações constitucionais ao poder de tributar, né? Mesmo a Constituição ela impõe essa limitação, né? Ou seja, ela limita a invasão patrimonial. Imagine se não tivesse, já invadem de forma quase que explícita. Imagine se a Constituição deixasse aberto. Mas seria um caos total. Seria um caos total. Né? Então, por isso que nós temos, a gente, de forma bem detalhada, a gente discutiu as limitações que vão impedir a invasão patrimonial, tanto do contribuinte, como também, evidentemente, entre os entes da federação. Né? E essa limitação, ela decorre dos princípios constitucionais, né? Decorre de algumas imunidades, né, tributárias, e também das normas tributárias de competência tributária propriamente dita, né? Propriamente dito, né? Então, é de fundamental importância, né? E aí a gente viu uma série de princípios constitucionais, né? Uma série de princípios constitucionais. Algo extremamente, e eu já vi isso, pessoal, numa prova de suficiência de vocês, né? Que é o princípio da legalidade, pessoal. O princípio da legalidade, primeiro, a legalidade diz que ninguém poderá fazer ou deixar de fazer alguma coisa sem que tenha uma previsão na legislação. Se não há uma previsão, você pode fazer ou deixar de fazer, se não há. Está me entendendo? Então, a Constituição ela traz exatamente isso, que sem prejuízo de garantias e outras garantias asseguradas ao contribuinte, é proibido a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Sem lei que o estabeleça. E é muito importante a gente perceber, né, quando a gente fala princípio da legalidade, está vinculado à lei. Está vinculado à lei. Isso quer dizer, pessoal, que não é decreto, não é a legislação tributária. A legislação tributária é mais abrangente, doutores. É por lei, tem que ser lei. Quando a gente fala lei, o que implica a gente dizer que é lei? A lei, ela tem um rito, ela tem procedimento, ela tem um processamento, ela tem que cumprir formalidades. Como assim? Ela tem que ter um proponente legalmente instituído pelo nosso sistema constitucional. Quem é esse proponente? Esse proponente se chama vereador, se chama deputado estadual, se chama deputado federal, ou não sei quantas mil assinaturas da população distribuídos entre os estados da federação. Está lá na Constituição também. E nós devemos ter uma instituição legalmente criada. Aí nós poderemos ter uma lei. Essa instituição é a instituição de nome Câmara Municipal, Assembleia Legislativa Estadual, Congresso Nacional. Nós temos que ter o elo destas duas pessoas aqui,
destes dois entes, para que nós tenhamos uma lei que vai seguir um ritual lá dentro, certo? Para então existir a legislação. Mas, professor, por que não pode ser decreto? Porque o decreto é um ato do executivo ou da mesa diretora do legislativo, é possível também, decreto legislativo, certo? E ele não está dentro da técnica legislativa prevista na nossa Constituição. Não se pode criar. Ah, tá, calma, entendi. Ah, professor, mas aí o senhor está esquecendo de um pequeno detalhe. O quê? E a medida provisória? Ah, perfeito. A medida provisória tem força de lei. No entanto, se ela não for aprovada dentro do prazo legal, salvo engano, 45 dias no Congresso Nacional, ela deixa de existir. E, evidentemente, mediante decreto legislativo do Congresso, serão regulados os direitos, deveres, as obrigações que foram criadas desde o início da publicação da medida provisória até a sua extinção. Por que ela foi extinta? Porque o Congresso Nacional não a aprovou, não a transformou em lei. Tá, pessoal? Nós estamos falando tudo isso em matéria tributária, logicamente. Em matéria tributária, pessoal. Então, é importante a gente saber disso, pessoal, porque isso cai nas provas de seleções, gente. Isso cai nas provas de seleções, isso vai cair na prova de suficiência, gente. Isso vai cair, são detalhes extremamente importantes, né? Extremamente importantes, né? Então, pessoal, esse é o princípio da legalidade tributária. Certo? Vimos em seguida o princípio. Alguém quer fazer alguma colocação sobre o princípio da legalidade tributária? O próximo é o princípio da anterioridade, que a gente já debateu, já falou agora há pouco. Alguém? Não? Então, pessoal, o princípio da anterioridade tributária é um princípio fantástico. Todos esses princípios estão lá no artigo 150 do Código Tributário Nacional, né, 150 do Código Tributário Nacional, ou 150 da Constituição Federal, pessoal. Eu estou confundindo. 150 da Constituição Federal, né, que diz que, quanto ao princípio da anterioridade, que, sem prejuízo, claro, das garantias asseguradas ao contribuinte, é proibido à União, Estado, Distrito Federal, cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicado a lei que criou ou aumentou esse tributo, certo? Então, se foi criado ou aumentou um tributo, ele vai entrar em vigor, evidentemente, no exercício financeiro seguinte, certo? E ele é conjugado com o chamado princípio da noventena. Vocês vão ouvir muito ler isso, falar. Talvez se você... pessoal, vocês podem fazer uma prova e tá lá dizendo: o princípio da noventena quer dizer isso. Aí, meu Deus, eu nunca ouvi falar no princípio da noventena. Que cargas d'água é noventena? É o princípio da anterioridade, que diz que antes de decorrido 90 dias da data em que foi publicada a lei que os instituiu, que criou ou aumentou, né, é proibido, né, antes de decorrido esses 90 dias, pessoal. É totalmente proibido. Tem que decorrer 90 dias para isso, né? 90 dias para isso. Gente, dicasinha. O que eu estou discutindo aqui com vocês? E apontando os detalhezinhos, tá? Quando é que uma lei entra em vigor? Quando é que uma lei entra em vigor? Ou quando é que ela tem que ocorrer uma situação para que
dessa situação, doutoras e doutores, ocorra o início dos 90 dias, ou, digamos, esta lei vai entrar em vigor 90 dias depois, por exemplo, o Código Civil foram 2 anos, ou se a lei não diz nada, data, são 45 dias depois, está lá na lei de introdução ao Código, as normas de direito brasileiro. O que é, pessoal, preste atenção, espero que estejam aí todos prestando atenção. O que é o ponto central para o início desse prazo? Olhe, eu vou lhe dizer, princípio da noventena, ou o vinculado também ao do exercício financeiro. Sem prejuízo, não pode esses entes da federação cobrar tributo, princípio da anterioridade, no mesmo exercício em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou, ou antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que criou ou aumentou. Eu vou repetir agora um deles, para você ver se há uma diferença. É proibido, princípio da anterioridade, cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido assinada a lei que os instituiu ou aumentou. Cuidado, doutores. É publicada, olha o detalhe, publicada. Se não tiver uma publicada, essa questão está errada. E eu já vi, viu? E eu já vi questões com esse tipo de situação, que é para poder você ficar atento. Porque, doutoras e doutores, aí não envolve somente a questão de direito tributário. A questão aí não envolve somente a questão voltada para o direito tributário. Detalhe importantíssimo, vou repetir aqui que o Davi pediu. O princípio da anterioridade diz o seguinte, sem prejuízo, tá? Não pode cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu, ou seja, criou, ou aumentou, ou seja, aumentou a alíquota, né? Aumentou o valor. Princípio da noventena, junto, antes de decorridos 90 dias da data em que haja instituído, deixa eu só colocar aqui para vocês, tá bom? Para ficar melhor de visualizar. Só um minutinho. Tá vendo agora? Estão vendo o artigo 150? Estão vendo o artigo 150? Para explicar melhor o que o Davi pediu. Beleza. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Princípio da anterioridade tributária. Cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Instituiu criou ou aumentou o valor. Vinculado ao princípio também da anterioridade da noventena, que é antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, no exercício financeiro, em 90 dias. Aumentou em 31 de dezembro, tem que cumprir 90 dias aí a noventena para entrar em vigor. 1º de janeiro é exercício financeiro novo, ok, mas tem que cumprir a noventena. Aí vem o seguinte, vem a pergunta e pegadinha. Cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja
em que haja, que tenha ocorrido a assinatura da lei que os instituiu ou aumentou. Cuidado, publicada, publicada. Sim, sim, sempre no exercício seguinte, Geraldo. Sempre no exercício seguinte, sempre. Sempre no exercício seguinte. Isso é princípio constitucional. Sim, mas é sempre no exercício seguinte. Essa interpretação do princípio da anterioridade, ele tem uma interpretação, conjugada. Ela é um princípio conjugado. Sempre pela ordem. Não pode ser cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que foi criado ou aumentado. Então, sempre no exercício financeiro seguinte, certo? O que ele veio proteger com o princípio da noventena é você chegar de forma surpresa em 31 de dezembro, exato, são complementares. 31 de dezembro, e aí o camarada lá do político aumenta ou cria um tributo para tu já pagar em 1º de janeiro. Não, tem que cumprir o princípio de 90 dias, noventena. Um está dentro do outro, né? O que eu estou chamando atenção para vocês é quanto à palavra publicada. Uma lei só entra em vigor ou inicia os prazos para que entre em vigor se tiver ou se for publicada. Eu já vi questão de seleção trocando o nome publicada por outro nome e a questão está errada. A questão está errada, tem que ser publicada. Agora, isto não é uma regra, doutores, isto não é uma situação, doutores, ou uma regra exclusiva do direito tributário. Acho que nós voltamos para cá. Não é uma regra exclusiva do direito tributário. Toda lei, absolutamente toda, ela só entra em vigor depois de publicada. Isso está lá na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro que disciplinam esse contexto, que diz que uma lei entra em vigor depois de publicada. Isso tem um vínculo com a vigência da norma, com a vigência, com a validade e com a eficácia da norma. Então, é um detalhe extremamente importante, pessoal, que pega muitas pessoas. Tá me entendendo? Alguma colocação sobre isso aqui? Alguma colocação sobre isso aqui? Pessoal, com toda certeza, nós temos ainda muitas coisas para revisar. Eu sugiro, na sexta-feira, quem puder entrar, eu continue também a revisão. O que é que vocês acham? Né? Fazer um retrospecto. E na quarta, segunda é no outro. Na quarta da próxima semana, a gente adentre no crédito tributário, lançamento do crédito tributário, as causas de suspensão do crédito tributário. É bom demais, rapaz, trabalhar esse negócio, discutir isso aí. Suspensão do crédito tributário, extinção do crédito tributário e suspensão, extinção, tá, Jesus? Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. É diferente, certo? São institutos diferentes. E ainda mais porque envolve ações tributárias, ações judiciais tributárias, né? Beleza. Então, vocês estão de acordo aí com essas nossas revisões, né? Das nossas revisões, né, pessoal? Alguma colocação aí para mim não entrar aqui no próximo princípio, que é o princípio da isonomia tributária? Nós vamos voltar para ele na sexta. Alguém quer fazer alguma colocação aí? Pode ser geral, sobre a legislação, só para a gente ficar dar mais um tempinho aí. A chamada já está feita, Davi.
A chamada tá feita, mas muita gente saiu, é uma pena. A gente tinha aí umas 15 pessoas, mais ou menos, 15 não, era 15? Não, umas 12. Mas ficamos com 7. Ficamos com 7. Pessoal, mais alguma colocação aí? Tão bom por hoje, pessoal? Tá bom por hoje? Vocês estão de acordo por hoje, tá bom? Beleza, pessoal. Então tá bom, né? A gente volta na sexta, a gente continua a revisão, beleza? Ok, pessoal? Obrigadão, boa noite aí. E fiquem com Deus e vai dar tudo certo, eu não tenho dúvida disso, tá bom? Um abração, pessoal. Tchauzinho. Até mais. Um abraço. Tchau.